Sustentabilidade humana. Eu tenho alguma dificuldade em explicar isto nas festas de anos do meu filho. O que é que tu fazes de sustentabilidade humana? Já estão a fazer scroll, já estão... Então, o que eu habitualmente digo é que trabalho com vitalidade, trabalho com ansiedade, stress e performance. E ficam um bocadinho mais descansados. Pelo menos param, a sério, de fazer scroll no telefone. E hoje estou aqui para falar de um fator X, que é aquilo que me fascina na minha área, que é um fator que é um X também, que vai depender de cada uma das pessoas, e que a pergunta começa assim: quanto nos custa estar vivos? Este é o X. Quanto nos custa estar vivos? E eu não estou a falar de dinheiro, estou a falar de energia. Quanto é que nos custa estar aqui, sentados, a respirar, atentos? Quanto é que custa? E o quanto me custa estar vivo tem aqui pelo menos três elementos numa equação que eu vou delinear ao longo desta apresentação, para vos ajudar também a encontrar essa vossa fórmula. Quanto é que vos custa estar vivos aqui? E o primeiro fator que precisamos, e que eu lhe chamo os três stresses, mas não quero assustar ninguém. Então, o primeiro stress é a gravidade. A gravidade faz parte desta fórmula. E a forma como nós nos relacionamos com a gravidade faz todo o sentido nas nossas vidas. Há aqui pessoas que fazem desporto, há pessoas que já fizeram desporto, há pessoas que nunca fizeram, mas sabem que, como nos levantamos de manhã da cama, ajuda-nos a colocar-nos de pé perante também a vida. E a nossa relação com a gravidade tem a ver com, eu diria se calhar, milhares de ligações a cada segundo, neurológicas, ligações que têm a ver com músculos, tendões, que estão sempre a ajustar-nos em relação à força da gravidade. E podemos estabelecer aqui um paralelo que ligações físicas, ligações neurológicas ajudam, e quanto mais diversa é esta relação entre estes vários elementos, mais fácil é abraçarmos a diversidade de vida, por outras palavras, termos resiliência. E para percebermos um pouco o que é isto da gravidade, não é? Eu ia propor que fizéssemos um exercício. E vamos todos levantar. É o convite, que se quiser pode ficar sentado. E vamos começar só por sentir os pés no chão. Como é que eu sinto os pés no chão agora aqui? Não é? Como é que eu sinto os pés no chão? Este milagre está de pé. Não é? E eu ia pedir que fizessem o seguinte, que experimentassem a levantar o pé direito 1 centímetro do chão. E sintam agora, afinal, a gravidade. Como é que é? Agora, se eu vos pedir, vamos girar a cabeça para o lado do pé que está em baixo. Girem a cabeça para o lado. Uou. O pé que está em baixo. Pode ser que está em cima também, mas é que para nos organizarmos todos. E agora tem mais uma oportunidade. Girem para o lado do pé que está em cima. Os saltos, exato, os saltos. Muda logo a gravidade, não é? E agora temos ainda mais 2 oportunidades. Vamos olhar para cima. Não é preciso olhar muito, é só para cima. É uma viagem, não é? E depois vamos olhar para baixo. Uau! Temos mais uma oportunidade. Vamos trocar de pé. Ok. Vamos colocar o pé no chão, o outro pé no chão, neste caso pode ser o direito, e vamos primeiro sentir, não é, o desafio que é estar em relação à gravidade, e depois vamos olhar para o lado do pé que está em baixo. Gira até onde consegue, até onde é confortável. Testem um bocadinho, não tenham medo. O outro pé pode apoiar. Vamos olhar para o outro lado. E vamos olhar para cima. Uou. E depois olhar para baixo. Ok. Perceberam o que é gravidade? Podem sentar. Para quem isto...
Isto pode melhorar se, por exemplo, experimentem hoje à noite, ou quando próxima vez que lavarem os dentes, lavar com um pé no ar, não é? Ou, por exemplo, lavar os dentes em bicos de pés, por exemplo. Também ajuda a ganhar um bocadinho mais de... para o ano, para o próximo TED, para correr melhor. Então, o primeiro fator é a gravidade. E a forma, pode-se dizer que a forma como coordenamos estas articulações todas é a forma como dançamos na vida, não é? Este é o primeiro fator que faz parte, o primeiro elemento desta equação X. O segundo fator, alguém tem alguma ideia que é importante? Exatamente. Respiração. Boa, um ponto. Boa. Então, a respiração. A respiração, nós temos que respirar, não temos hipótese. Não é? Aqui um fator, não é? Pode ser um stress, mas temos que respirar. Não há aqui outra hipótese. Mas há respirações mais funcionais que outras. Não é? E eu vou simplificar aqui a coisa para não ser muito científico, mas a respiração funcional e disfuncional. Disfuncional pode ser, por exemplo, pela boca. Quando respiramos pela boca, especialmente em repouso, significa, a nível do nosso sistema nervoso, que estamos em stress. Os samurais, no passado, ficavam em frente um ao outro e atacavam quando ou ele mudava de inalação para a expiração, ou então quando eles abriam a boca. Quer dizer que, naquele momento, estavam em stress. É verdade. Quando respiramos pelo nariz, o corpo sossega. O batimento cardíaco regulariza. A tensão arterial baixa. E damos esta mensagem ao nosso sistema nervoso, que está tudo bem. Portanto, se a gravidade nos dá a noção como é que nós somos resilientes em relação à nossa resiliência, em relação às situações novas, não é? A respiração permite-nos medir e também regular o nosso sistema nervoso. Terceiro fator, terceiro elemento daqui do X, qual é? Vocês... É o terceiro, são só três. Alimentação. E a alimentação não vou muito por aí, não vou muito por aqui hoje, não é? Porque é uma das partes também do meu trabalho. Mas aquilo que eu tenho descoberto ao longo dos anos é que se eu estiver em stress com a força da gravidade, se eu estiver em stress com a respiração, as minhas escolhas alimentares são diferentes. Não é? Portanto, digamos que é aqui um subproduto dos outros dois. Se eu estiver sob stress, vou comer mais açúcar, mais gordura, mais coisas brancas. É assim, é o corpo a dizer, eu preciso de energia rápida, isto tira-me daqui. Não é? E, então a alimentação é aqui um subproduto destas duas, não é? Que tem a ver, quando nós temos menos stress, se calhar cozinhamos em casa, não mandamos vir de fora, saboreamos mais a comida e quando temos menos stress, há melhor absorção dos nutrientes também. Então, gravidade mais respiração mais alimentação é igual a quanto me custa estar vivo. Como é que vai a vossa equação até agora? Sim? E eu vou dar aqui alguns exemplos. Okay. Isto não é apenas uma questão de estética, é uma questão de gestão energética. O grau de alinhamento em relação à força de gravidade no nosso dia-a-dia pode ser algo que, de alguma forma, ou nos nutre ou nos debilita. Cada desalinhamento vai sendo multiplicado ao longo do dia em mais cansaço. Qual é que vocês acham que está em mais stress? A vermelha. Não é? E qual é que acham, não precisam responder, no vosso dia, qual é que ressoa mais? Com o vermelho ou com o verde? E agora podem tirar aqui o contexto e dizer como é que é o meu gestor de conta, como é que é a professora dos meus filhos, como é que é o meu terapeuta ou o meu médico, está mais ali ou está mais ali? Está mais a respirar pela boca? Então como está? Está boa? Não é? Ou está mais a respirar pelo nariz? Não é? A alimentação. Não há consenso sobre o que é a alimentação ideal. Não existe. Uns dizem que é assim, outros dizem que é cruz, outros dizem que é cozinhado, outros dizem que é preciso suplementos, mas existe um consenso maior, que é o consenso daquilo que não é uma alimentação ideal. Não é? Que basicamente é açúcar e sal refinado, é aditivos químicos,
também hiper refinados, não é? E tudo isto pode ser a alimentação e muitas vezes aquilo que se procura quando se está em stress. E não quer dizer que seja isto. Todos nós temos estas coisas de outras maneiras. Mas às vezes estamos a comer aquilo e dizemos se calhar isto não é a melhor ideia. Não é? E aí se calhar estamos em stress. Portanto, estes 3 fatores combinados, e se pensarmos, por exemplo, que respiramos 20.000 vezes por dia, dizem-nos que fazemos escolhas milhares de escolhas durante o dia que podem tornar-nos mais ou menos sustentáveis. E a pergunta que muitas vezes me surge é esta, ou que as pessoas me perguntam é: mas afinal quanto é que me custa ser sustentável? Não é? Ou alguém que ouve ou vê um documentário e pensa: mas quanto é que me custa ser sustentável? E a minha pergunta muitas vezes, na minha experiência, não é esta. A minha resposta a esta pergunta geralmente é esta: quanto me custa não ser sustentável? Em vez de estarmos preocupados com quanto é que custa o ginásio, e quanto é que me custa agora ter uma aula de respiração e como é que vai custar a alimentação, pensem no que vos custa estar numa reunião sem foco e sem energia. E a pensar: bolas, aquele pequeno almoço, aquele café, foi a única coisa que eu comi porque não dormi bem, por isso agora estou assim. Ou pensem aquela discussão que têm com uma pessoa que vocês amam. Não é? Então, discutir com ela e dizem: se eu tivesse com menos stress, se estivesse mais regulado, isto se calhar ia ter um fim diferente. Ou pensem, por exemplo, nos vossos filhos, netos, sobrinhos, que dizem: anda aqui brincar para o chão, e vocês dizem: os joelhos. Quando vocês sabem que se calhar se andassem um bocadinho mais, a coisa se calhar não acontecia. Não é? Portanto, quanto me custa não ser sustentável? 2 meses antes dos exames nacionais, comecei a trabalhar com um estudante do 12º ano. E vou-lhe chamar Mário. E o Mário, no 11º, teve alguns azares. Ele queria ser médico. O sonho do Mário é ser médico. E o 11º ano ele teve umas lesões físicas, depois isso levou a ter algumas questões também mais de ordem psicológica, e o 11º ano, apesar dele ser um bom aluno, e isto é uma pandemia, há bons alunos, não sabem, muitas vezes como regular as emoções. E ele chegava aos exames, tinha tudo estudado, entrava em stress e a coisa corria mal. E eu disse: ok, 2 meses, vamos ver. E falamos um pouco os dois, e alimentação, movimento, respiração. Ok, respiração, vamos trabalhar com a respiração, certo. E durante 2 meses trabalhou respiração, tinha uns áudios para dormir melhor, que induziam o relaxamento, nada de especial. Uns áudios, umas coisas, nada de especial. Uns áudios para ele efetivamente relaxar. E uma regra de ouro: durante o dia respiras sempre pelo nariz, onde quer que esteja. Ele dizia: agora estou a fazer educação física e é mais fácil, tenho melhor recuperação porque respiro pelo nariz. Assim, olha, continua. Chegou o dia do exame. Eu não sei se era ele que estava mais nervoso, se era eu. Vamos lá ver como é que isto corre. E o exame aconteceu, eu liguei-lhe, depois do exame, disse: olha, Mário, como é que correu? Ele disse: correu bem, olha, acho que nem vou à segunda fase. E o resto, ele disse: havia ali momentos-chave no exame que eu me lembrei de respirar pelo nariz. Assim, olha, boa. Aí relaxei eu. Tipo, ok, vai correr bem. Semanas depois, quando corrigiu os exames, liguei-lhe outra vez. Disse: então, entrei para a medicina, disse ele. Portanto, pequenas escolhas podem fazer grande diferença. E se para o Mário, eu penso que a história é bastante clara das perspectivas que se abrem entre a medicina. Está agora, penso eu que já na universidade, porque foi este ano. Mas para nós isto também pode influenciar. Quem sabe se um dia encontramos o Mário no consultório, ou que salva a vida de alguém que nós amamos. Portanto, isto aqui abre-se aqui um leque diferente daquilo que nós, quando fazemos algo por nós, podemos fazer também pelos outros. Isto tudo começou com uma respiração coerente. Tem som? Ou não? Achas que consegues pôr som? Acho que sim. Ótimo. Podes baixar um bocadinho. Obrigado. Então vou-vos convidar, durante os próximos minutos, a fazer um dos exercícios principais que o Mário fez. Chama-se respiração coerente.
E é muito simples. Expiram aqui durante 6 segundos. Inalam durante 6 segundos. Façam só isto, não precisam fazer mais nada. Fecham os olhos, se for confortável. Inalam. Se perderem o ritmo, apanhem quando conseguirem. Respirem pelo nariz com o mínimo de som possível, como se outra pessoa ao lado não vos pusesse a ouvir. Sem entrar em stress, claro. Pensem nesta ideia, o ritmo cardíaco regula, não é? E a partir daí a magia acontece. Foquem-se na expiração e também no relaxamento da respiração, da expiração. Muito obrigado.